Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Quarta Back. Estamos iniciando nesta quarta-feira, um pouquinho mais cedo, aqui no canal do Esporte por Esporte, para a gente trazer tudo o que aconteceu na última rodada da NFL. Estamos ao vivo para vocês que estão nos acompanhando agora, 19 horas e 30 minutos. Mande sua mensagem, sua crítica, sua sugestão. Faça o programa conosco, 30 minutos para a gente falar sobre tudo que aconteceu na rodada da NFL, a bola oval que voou lá nos campos dos Estados Unidos e também fora dos Estados Unidos, é verdade. Tivemos desta vez uma partida sendo disputada em Londres, e que partida, meus amigos, a gente já vai falar sobre ela, a partida disputada no estádio do Tottenham Hotspur. Foi espetacular e a gente vai falar muito acerca disso. Como eu já disse, participe com a gente, você sabe, siga o Quarta Back nas redes sociais, para você ter conteúdo inédito, para você estar bem informado e também esteja aqui conosco ao longo desses 30 minutos. Sem perder tempo, vamos trazer para vocês, vamos colocar já na tela, os últimos jogos, né? Os últimos jogos da semana 4 da NFL. Vamos passar aqui em revista como foi a semana 4 da NFL, que começou na última quinta-feira com a partida entre Cincinnati Bengals e Miami Dolphins. A vitória do Cincinnati, até que é surpreendente, a gente pode colocar assim, porque Miami trata-se de uma equipe que vai disputar título. E Miami tinha vindo de uma grande vitória sobre a equipe do Buffalo Bills, jogando em casa, só que nesta partida especificamente, o Tua Tagovailoa, ele acabou saindo machucado, uma contusão seríssima, uma concussão que ele teve, e o Miami acabou perdendo para os Cincinnati Bengals por 27-15. No domingo, às 10h30 da manhã, este jogo que eu acabei de comentar, que foi disputado em Londres, lá entre New Orleans Saints e o Minnesota Vikings. Vitória dos Vikings por 28-25. A gente já vai tratar mais a respeito deste grande jogo. No domingo, às 14 horas, também tivemos o Detroit Lions perdendo para o Seattle Seahawks por 48-45. O Pittsburgh Steelers jogando em casa e perdendo também para o New York Football Jets por 24-20. O New York Football Giants venceu o Chicago Bears por 20-12. A equipe do Indianapolis Colts, jogando na sua casa, perdeu para o Tennessee Titans por 24-17. O Houston Texans, jogando também em casa, perdeu para os visitantes Los Angeles Chargers por 34-24. Vamos passar para a próxima tela. Também no domingo às 14 horas tivemos o Atlanta Falcons jogando contra o Cleveland Browns e vencendo por 23-20. O Dallas Cowboys jogando em casa, em Dallas, batendo o Washington Commanders por 25-10. O Philadelphia Eagles, único invicto ainda na liga, vencendo a equipe do Jacksonville Jaguars, que vinha embalada, 29-21. Um grande jogo que a gente acompanhou lá em Baltimore, entre Ravens e Bills. Vitória para o Buffalo Bills por 23-20. Vamos falar mais a respeito dessa partida. E no domingo, às 17 horas e 5 minutos, tivemos o Carolina Panthers perdendo em casa para o Arizona Cardinals. E às 17h25 tivemos o Las Vegas Raiders vencendo o Denver Broncos pela primeira vez na temporada. O Las Vegas Raiders vencendo uma partida na NFL. O Green Bay Packers, que bateu a equipe do New England Patriots por 27-24 num grande jogo também. O Sunday Night Football, disputado às 21 horas e 20 minutos, apresentou o Tampa Bay Buccaneers contra a equipe do Kansas City Chiefs. Vitória de Patrick Mahomes sobre Tom Brady por 41-31. E o Monday Night Football
disputado às 21 horas e 15 minutos, apresentou a vitória do San Francisco 49ers com uma ótima defesa, vencendo os atuais campeões da liga, o Los Angeles Rams, por 24-9. Muito bem, esses foram os resultados da última semana da NFL, semana 4, né? As semanas da NFL passam muito rápido, né? A gente sabe que a NFL fica um longo período sem ter jogos, né? E quando voltam, parece que eles passam assim de uma forma tão depressa que a gente nem vê. Já vamos para a semana 5. Algo impressionante, então a gente tem que ficar muito atento, muito a par, não podemos perder absolutamente nada, porque a temporada é muito curta e tem que ser curta, né? Para você que chegou agora, por que a NFL já é disputada apenas em 5 meses ao longo da sua temporada? Porque o jogo é muito violento, o jogo é muito bruto, tem muitas lesões. Vários jogadores não chegam ao término da temporada porque se lesionam gravemente, tem rompimento de ligamento cruzado, tem rompimento de músculos, tem várias contusões, concussão é o que mais acontece na liga, então por isso que a NFL ela é disputada num período tão curto e quem vence o Super Bowl joga durante 5 meses apenas. Então isso daí é bem interessante a gente ressaltar. Mandar um abraço para o Alexandro Veloso, está aqui com a gente. Muito obrigado pela tua participação, Alexandro. Grande abraço, você já estava conosco também nos outros programas. Obrigado pela audiência. Também quero... a mensagem do Alexandro. Você acha que o Brady aposenta esse ano? É tema para simpósio isso, mas vou tentar resumir, viu, Alexandro? Acho que sim. Por que eu acho que sim? O Brady está tomando pancadas que ele não está acostumado a tomar ao longo de toda a sua carreira no New England e agora no Tampa Bay. Por que isso está acontecendo? Porque a linha ofensiva de Tampa Bay foi totalmente modificada. É uma linha ofensiva nova, está sem entrosamento, muitos jogadores jovens. E o Brady está tomando muita pancada. Isso para alguém que tem 45 anos... fica complicado você prever uma longevidade do Tom Brady. E o fato de ele já ter anunciado a aposentadoria, né, após o fim da última temporada, ele já tinha anunciado que iria parar, se arrependeu depois, voltou, né, está jogando essa temporada. Acredito que tenha muito a ver com a questão emocional e particular que ele vive, né, com a Gisele Bündchen, que não é segredo para ninguém. Ele está no momento de separação da Gisele. A Gisele queria o Tom Brady mais em casa, isso não vai acontecer. E eu acho que sim, é a última temporada do Brady, porque se ele não conseguir pelo menos um título, o que daria um ânimo para ele voltar, acho que é o natural a gente pensar que o Tom Brady vai se aposentar. O Daniel Puzzi está aqui com a gente. Valeu, Daniel. Boa noite, Rally, pessoal. Esse ano os 49ers vão chegar, hein? Opa, olha, você que é torcedor do 49ers, é para ficar muito esperançoso. Tem uma defesa que é espetacular. É uma defesa de mão cheia, né? O que está jogando o Frank Warner é um negócio impressionante. O corpo de defesas como um todo, não somente os linebackers, são fantásticos. O corpo de safeties, de cornerbacks, é impressionante. O Nick Bosa, o que eu vou falar do Nick Bosa? Né? Talvez seja o melhor jogador tentando apressar o passe dos cornerbacks adversários. Então tem um grande time o 49ers. A questão que se coloca do 49ers, você deve saber, né, Daniel, você que acompanha o 49ers, é a questão do Jimmy Garoppolo. Ele vai ter capacidade de conduzir o 49ers longe? Ele vai ter capacidade de conseguir vitórias para o 49ers na pós-temporada? Eu tenho minhas dúvidas. Vamos ver, vamos aguardar. Mas que trata-se de uma equipe que tem muitos jogadores de qualidade, sem sombra de dúvidas. E a gente sabe que aqui no Brasil tem uma legião de torcedores do 49ers. O Edson Labis Filho está aqui com a gente. Grande abraço para você, Edson. Manda um abraço para os fãs de NFL em Balneário Camboriú. Que legal, good vibes, é isso aí, Edson. Grande abraço para vocês aí de Balneário Camboriú, terra espetacular, né? E com certeza tem muitos amantes da bola oval e muito legal saber que você está aqui acompanhando a gente aqui no Quarta Back. Muito obrigado pela sua audiência e um abraço para todo mundo aí de Balneário Camboriú. Vamos colocar agora na tela os melhores momentos dos jogos que a gente separou aqui para os senhores acompanharem conosco aqui no Quarta Back. Vamos começar com o jogo disputado em Londres. Vamos falar do jogo entre New Orleans Saints e Minnesota Vikings. Meus caros, o que foi essa partida? Vou pegar até aqui as minhas anotações, aqui o roteiro produzido pela nossa produção para trazer os detalhes aqui para vocês que nos acompanham. O Kirk Cousins, que é o quarterback da equipe do Minnesota, do running back, ele correu 20 vezes,
anotou 76 jardas e o Justin Jefferson, que é o principal alvo do Kirk Cousins, recebeu 10 bolas Dalton. O Chris Olave teve 4 recepções, 67 jardas e 1 touchdown. Esses são os números especiais, né, dos jogadores que tiveram mais destaque nessa partida. Mas por que a gente selecionou esse jogo? Por que, Harley, vocês selecionaram esse jogo? Porque, meus amigos, esse jogo foi incrível, sobretudo no final. Por que foi incrível? Porque o New Orleans Saints, ao longo da partida, teve um field goal anotado de por volta de 60 jardas, o que é muito improvável, muito complicado de se fazer. E por incrível que pareça, os senhores talvez não acreditem, mas a gente está passando aqui os melhores momentos, podem verificar. Houve o chute, a bola bate na trave lateral, posteriormente a bola bate na trave de baixo e não entra. É um negócio extremamente improvável que aconteceu, é de possível fazer a sua conversão. Este aí, que a gente está mostrando agora, para os senhores acompanharem, 50 jardas, como é este o caso que o senhor está acompanhando agora, 61 jardas, vem o chute do meio de campo, e aí ele bate na trave direita, bate na trave de baixo e não entra. É triste demais para o torcedor dos Saints, que poderia ter uma oportunidade ainda na partida, mas não tiveram. Vitória do Minnesota Vikings, do Kirk Cousins. Muito bem, vamos passar agora para o próximo jogo. Vamos colocar já na tela o próximo jogo para a gente acompanhar aqui para vocês, que a gente separou mais um grande jogo da NFL. Vamos colocar aqui. Muito bem, já está aí na tela. Esse jogo, meus caros, também foi algo espetacular, sensacional. A gente está falando do Buffalo Bills e do Baltimore Ravens. A gente está falando de duas das melhores equipes da liga. O início avassalador da equipe de Baltimore, né? Isso, a gente já vai voltar com as imagens de Baltimore e o nosso querido Buffalo Bills, porque o Josh Allen, quarterback dos Bills, começou mal, por incrível que pareça, não teve uma grande exibição. Josh Allen estava instável, lançando para interceptação, inclusive, né? E o Baltimore Ravens como rolo compressor. Começou com o apoio do seu torcedor, com o Lamar Jackson não errando passe algum, e Baltimore conseguindo abrir uma bela de uma frente na primeira etapa. Mas futebol americano é aquele negócio, né? O jogo só termina quando acaba o tempo regulamentar. E muitas vezes não termina ali, vai para a prorrogação. Então a gente já viu inúmeras surpresas, como foi esse caso. A gente acompanhou um segundo tempo primoroso da equipe de Buffalo. Quem acompanhou sabe do que eu estou falando. A equipe do Buffalo Bills fez com que o Baltimore Ravens zerasse na segunda etapa, no terceiro quarto. Algo incrível. Josh Allen, que somou os seguintes números, lançou para 36 passes, completou apenas 19. Em se tratando de Josh Allen, é um número baixo. A gente espera mais do Josh Allen. Ele teve um touchdown apenas e uma interceptação. 11 corridas, 70 jardas e um touchdown terrestre. O Stephon Diggs, que é o principal recebedor da equipe do Buffalo Bills, apenas 4 recepções para 62 jardas. E o Jordan Poyer, 4 tackles e 2 interceptações em cima da equipe do Baltimore Ravens. Já do lado dos Corvos, do lado dos Ravens, o Lamar Jackson, ele completou 20 de 29 passes tentados, teve 144 jardas, um touchdown e 2 interceptações. 11 corridas para 73 jardas. O J.K. Dobbins, ele correu 13 vezes, teve 41 jardas, um touchdown terrestre, 4 recepções e 22 jardas, além de um touchdown recebido. Foram os grandes números do J.K. Dobbins. Olha aí, o Capitão Santista está com a gente, o Marcelo Queiroz também. Muito obrigado, meus caros. Daqui a pouquinho tem peixe, hein? Daqui a pouquinho, hein, galera? Acabou o quarterback, é pré-jogo do Santos Futebol Clube. Se Deus quiser, o Peixe vai conseguir uma grande vitória. Muito obrigado pela audiência. O Daniel tá falando, Harley, manda um abraço para meus filhos gêmeos de 8 anos, Matheus e Vitor, que estão ligados no quarterback. Poxa, que legal. Grande abraço, Matheus. Grande abraço, Vitor. Espero que vocês gostem demais da NFL, do futebol americano, da bola oval, porque é um jogo espetacular. E faço aqui uma saudação especial para você, Daniel. Obrigado pela audiência. Em especial os seus filhos, que estão ligadinhos aqui no quarterback. Pessoal, a gente tem um tempo reduzido, então vamos passar já para o terceiro jogo. Antes, a mensagem aí do Alexandre Veloso. Eu vi o jogo dos Bills, foi muito bom, o Josh Allen está indo bem. Diggs é monstro, não jogou bem esse jogo porque o jogo aéreo estava
estava distante, talvez. Ali cortou um pouquinho a mensagem. Mas obrigado, Alexandra. É exatamente isso. Stephon Diggs é espetacular. O Josh Allen achei que ficou devendo um pouquinho, mas trata-se de um dos melhores quarterbacks da liga, sem sombra de dúvidas, é top 3. O Antônio Lúcio da Silva está aqui com a gente. Boa noite, Halley. Traz esses caras para jogar no Santos. Meus caros, seria importante, né, ter alguém ali da NFL jogando ao lado do Rodrigo Fernandes. Concordo, meu amigo. Né, o Santos está muito aquém no quesito da marcação. Seria interessante dar alguns tackles, se fosse possível, né? Tá certo, Antônio? Um grande abraço para você. Já estamos com as imagens na tela, aqui do terceiro jogo que a gente separou para vocês. A gente está falando desse jogo entre Green Bay Packers e a equipe do New England Patriots. A gente está falando de um jogo também muito interessante. Quem esperava que a equipe do Green Bay Packers fosse amassar o New England se surpreendeu. Se surpreendeu bastante. Por que isso está acontecendo? Porque eu entendo que a equipe do Green Bay Packers ainda tem alguns pontos a serem trabalhados. Ninguém discute a qualidade do quarterback de Green Bay. O Aaron Rodgers é um dos melhores quarterbacks da história da NFL. Sem sombra de dúvidas. Todo mundo sabe disso. Mas o que acontece nesse momento? Ele está com um corpo de recebedores totalmente novato. Ele não tem entrosamento com esses atletas. E muitos drops. Drops significa o quê? É quando o quarterback lança e o recebedor, quando ele vai fazer a recepção, ele acaba deixando a bola cair. Isso se chama drop na NFL. E está acontecendo demais no lado do Green Bay Packers. E por isso a gente acompanha a equipe dos cabeças de queijo, como eles são conhecidos, sofrendo bastante nesse princípio de campeonato. A gente está vendo um jogo que era para ser tranquilo, era um jogo para o Green Bay amassar a equipe do New England. Por que eu estou falando isso? Porque do outro lado, a gente tem um quarterback que ainda tem que se provar, que é o Mac Jones. É um quarterback que está no seu segundo ano apenas na liga. É um quarterback muito instável. E, inclusive, o Mac Jones ele acabou sofrendo uma lesão. Vou trazer aqui mais dados para vocês que nos acompanham. O Patriots ele teve o Bailey Zappi, né, no comando como quarterback. Ele lançou 15 bolas, teve 10 acertos, apenas 99 jardas, né, e um touchdown. Então, são números limitados, né, para um quarterback. A gente teve o Damien Harris correndo 18 vezes, somando 86 jardas e um touchdown anotado. Já do lado da equipe do Green Bay Packers, o Aaron Rodgers lançou 35 bolas, completou apenas 21. Isso é muito sintomático, né? Quando que a gente via números assim do Aaron Rodgers? 35 lançamentos, apenas 21 acertos, é muito pouco para o Aaron Rodgers. Somou 251 jardas, 2 touchdowns marcados e uma vez ele foi interceptado. O Aaron Jones correu 16 vezes com a bola, teve 110 jardas, um número excepcional para um running back. E o Allen Lazard foi o melhor recebedor da equipe do Green Bay Packers, somando 6 recepções para 116 jardas. Esse jogo foi definido na prorrogação, foi muito emocionante, mas quem esperava que a equipe do New England, sob o comando do Brian Hoyer, né, que foi o quarterback, o Brian Hoyer, ele tivesse um desempenho aquém do que a gente imaginava? Não, até que o Brian Hoyer teve um desempenho ok, ele não foi tão ruim assim. E a gente viu que houve jogo e foi para a prorrogação. Lamentavelmente para o torcedor do New England Patriots não foi possível a vitória. E do lado do Green Bay Packers, muita coisa precisa evoluir para que essa equipe consiga chegar longe nos playoffs, tá certo? Muito bem, vamos passar então o quarto jogo que a gente separou aqui para os senhores acompanharem conosco aqui no Quarterback. Muito obrigado novamente, eu digo aqui pela sua audiência, muito obrigado pelas suas mensagens, continue mandando mensagem, deixe o like, é importante para a gente, muito importante aqui para o programa, vocês deixarem o joinha, né, para a gente é relevante para que cada vez mais pessoas saibam que também aqui no Esporte por Esporte a gente fala sobre futebol americano, a gente fala sobre NFL, a gente diversifica, a gente não fala apenas do Santos Futebol Clube, não falamos apenas de futebol, isso daí pra gente é muito importante, e muita gente que é santista, que gosta de futebol da bola redonda, também gosta da NFL, e a gente vai tentando explicar o jogo para vocês que nos acompanham. Já está aqui na tela, os senhores estão acompanhando um grande jogo que a gente teve também no Sunday Night Football, o jogo do Prime Time, o jogo que os Estados Unidos para acompanhar, o jogo do horário nobre da TV americana. Foi justamente com Tom Brady contra Patrick Mahomes. A gente está falando de Kansas City Chiefs
contra a equipe do Tampa Bay Buccaneers. Esse jogo até correu o risco de não ser realizado, porque todos sabem, houve um furacão que passou pela Flórida e passou muito próximo da cidade de Tampa, no meio da semana passada. Mas, graças a Deus, foi possível se realizar essa partida. Os estragos na cidade de Tampa não foram tão brutais como se esperava. O jogo poderia ser disputado até em outra localidade, ou até mesmo ser adiado, que era mais provável. Mas não, o jogo ocorreu lá no Raymond James Stadium e a gente viu mais um duelo entre Patrick Mahomes e Tom Brady. Isso daí é muito sintomático também, porque a gente está vendo uma passagem de bastão, uma troca de guarda. O Tom Brady, melhor quarterback de todos os tempos. Para 9 entre 10 especialistas dizem que o Tom Brady é o melhor de todos os tempos. E o Patrick Mahomes é um jogador fenomenal. É um jogador que tem uma qualidade lançando a bola, que poucas vezes a gente viu algo similar na história da liga. Ele tem um lançamento que ele faz como shortstop, aquele jogador do beisebol. Ele não lança tradicionalmente de cima para baixo, mas não, ele consegue algumas vezes lançar por baixo, como se fosse um arremessador de beisebol. Isso daí é absurdo, é fabuloso. Isso não, a gente não acompanhava na liga. E o Mahomes, ele tem esse recurso nos braços. Então ele trata-se de um jogador pra lá de diferente. E a gente sabe, já houve uma disputa de Super Bowl envolvendo justamente essas duas equipes, Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs. À época, a vitória do Tom Brady. Então foi uma espécie de revanche para a equipe de Kansas City, que conseguiu o triunfo. A gente já comentou aqui os problemas de Tampa Bay. O Brady está com problema na sua casa, o Brady está com problema na sua linha ofensiva, o Brady está sem vários jogadores importantes que estão machucados, como por exemplo o Julio Jones. Então tudo isso faz muita diferença. A defesa também está bastante desfalcada. E do lado do Kansas City Chiefs, o Patrick Mahomes perdeu o Tyreek Hill, mas já teve reforços também interessantes. Ele ganhou, por exemplo, o Juju Smith-Schuster. Então ele tem recursos, ele tem ferramentas nas mãos. E a gente viu mais uma vitória da equipe de Kansas City, né? Agora desta vez sobre o Tom Brady. Kansas City, não tenho dúvidas, Kansas City vai brigar por Super Bowl. A gente está falando de uma das melhores equipes indiscutivelmente na liga, porque tem esse senhor aí, que vocês acabaram de acompanhar o passe que ele fez. Reparem, a marcação em cima dele, ele caindo, e ele consegue completar o passe, algo fenomenal. Ele tem um jogador de 130 quilos nas costas dele, tentando derrubá-lo, e ele consegue ainda fazer o passe e completar, o que é mais importante. Então a equipe de Kansas City, que teve uma grande vitória, passar aqui os detalhes. O Patrick Mahomes, ele lançou a bola 37 vezes, completou 23 passes, somando 249 jardas, 3 touchdowns lançados, 1 interceptação. O Clyde Edwards-Helaire, ele correu 19 vezes com a bola, teve 92 jardas, 1 touchdown terrestre, e ainda uma recepção para 2 jardas e também um touchdown recebido. E o Travis Kelce teve 9 recepções para 92 jardas e 1 touchdown recebido. Já do lado do Buccaneers, o Tom Brady teve 52 passes, algo que é totalmente inadmissível. Tampa Bay está sem jogo terrestre, aí fica muito difícil. O Brady lançar mais de 50 bolas é um negócio que não dá para conceber. Ele lançou 52 vezes, completou 39 passes, teve 385 jardas, 3 touchdowns marcados. O Mike Evans, 8 recepções, 103 jardas e 2 touchdowns recebidos. É isso, os 4 jogos mais especiais que tiveram mais destaque a gente trouxe aqui para os senhores que acompanham o Quarterback. Vamos fazer o seguinte agora, pessoal, a gente está caminhando para a reta final do programa. Daqui a pouquinho tem o pré-jogo do Santos, hein? Quem está chegando agora, fique tranquilo, encerrando o Quarterback, entra o pré-jogo do Jogo do Peixe. Vamos mostrar agora para vocês a classificação da NFL. Vamos colocar na tela como está a classificação da NFL por divisões, começando pela AFC. Na AFC Leste, a gente tem a equipe do Miami Dolphins com 3 vitórias, 1 derrota, mesmo retrospecto do Buffalo Bills. O New York Jets tem 2 vitórias e 2 derrotas. E na lanterninha, o New England Patriots com 1 vitória e 3 derrotas. Na AFC Sul, liderança da equipe do Jacksonville Jaguars com 2 vitórias e 2 derrotas, assim como o Tennessee Titans. Indianapolis Colts é o terceiro colocado com 1 vitória e 2 derrotas, e o Houston Texans ainda não venceu na competição, 3 derrotas e 1 empate.
Na AFC Norte, a gente tem a liderança do Cleveland Browns com 2 vitórias e 2 derrotas, mesmo retrospecto do Cincinnati Bengals e também do Baltimore Ravens. Na lanterninha, o Pittsburgh Steelers com 1 vitória e 3 derrotas. Na AFC Oeste, o Kansas City Chiefs lidera com 3 vitórias e 1 derrota, seguido pelo Los Angeles Chargers com 2 vitórias e 2 derrotas, assim como o Denver Broncos, que também tem 2 vitórias e 2 derrotas, e na lanterninha, os Las Vegas Raiders com apenas 1 vitória. Vamos passar para a NFC. Na NFC Leste tem liderança do Philadelphia Eagles, único invicto ainda na temporada, com 4 vitórias e nenhuma derrota, seguido pelo Dallas Cowboys com 3 vitórias e 1 derrota, assim como o New York Football Giants. Na lanterninha, Washington Commanders com 1 vitória e 3 derrotas. Na NFC Sul, liderança do Tampa Bay Buccaneers com 2 vitórias e 2 derrotas, assim como o Atlanta Falcons. Na terceira colocação, empatado, estão o Carolina Panthers e o New Orleans Saints com 1 vitória e 3 derrotas. Na NFC Norte, liderança do Minnesota Vikings com 3 vitórias e 1 derrota, assim como o Green Bay Packers. Na terceira colocação, o Chicago Bears, 2 vitórias e 2 derrotas. Na lanterninha, o Detroit Lions com 1 vitória e 3 derrotas. Na NFC Oeste, liderança do 49ers com 2 vitórias e 2 derrotas, seguido pelo Los Angeles Rams, Seattle Seahawks e Arizona Cardinals. Muito bem, esse é o cenário de momento na NFL, nas 2 conferências. Vamos passar agora para os senhores que estão nos acompanhando os jogos da semana 5, que começa nessa próxima quinta-feira, mais conhecida como amanhã, o Thursday Night Football, que tem o Denver Broncos jogando contra o Indianapolis Colts. No domingo, às 10h30 da manhã, também no jogo fora dos Estados Unidos, tem Green Bay Packers contra o New York Football Giants. No domingo, tradicionalmente às 14 horas, horário de Brasília, temos o Patriots jogando contra o Lions, o Browns recebendo a equipe do Chargers, o Jaguars jogando contra o Houston Texans, o Tampa Bay Buccaneers jogando contra o Atlanta Falcons, o Buffalo Bills, que deve atropelar a equipe do Pittsburgh Steelers. Virando a página, temos o New York Football Jets, que vai encarar a equipe do Miami Dolphins, Minnesota Vikings jogando contra o Chicago Bears, Washington Commanders contra a equipe do Tennessee Titans, o New Orleans Saints recebendo o Seattle Seahawks. Às 17h05 tem Carolina Panthers contra San Francisco 49ers, às 17h25 temos Arizona Cardinals contra a equipe do Philadelphia Eagles. Passando mais uma tela, ainda temos Los Angeles Rams contra a equipe do Dallas Cowboys, e no Sunday Night Football teremos o Baltimore Ravens recebendo a equipe do Cincinnati Bengals, jogaço, jogo de divisão, muita rivalidade, e o Monday Night Football nos reserva Kansas City Chiefs contra a equipe do Las Vegas Raiders. Muito bem, e aqui para finalizar o programa, vamos colocar na tela, olha, superchat aí, obrigado Vitor, grande abraço, parabéns pelo programa, Ali, muito obrigado Vitor, estamos juntos meus amigos, é o programa todo nosso aqui com a produção, com vocês, muito obrigado mesmo pelo carinho, valeu pelo superchat, um grande abraço Vitor. Para a gente finalizar o programa, vamos colocar na tela as lesões, desfalques, lamentavelmente, que ocorrem a toda semana. Vamos comentar aí o Lewis Cine, safety do Minnesota Vikings, ele teve fratura exposta na perna esquerda. Meus caros, o jogo é bastante bruto. Javonte Williams, running back do Denver Broncos, ele rompeu os ligamentos do joelho, vai ser desfalque, está fora da temporada. Tua Tagovailoa, quarterback do Miami Dolphins, ele está no protocolo de concussão. Ele teve uma lesão, uma pancada na cabeça contra o Buffalo Bills e na última partida contra o Baltimore Ravens voltou a ter uma pancada na cabeça. Está sob análise da NFL se ele tem condições de retornar tão breve, porque pancada na cabeça é sempre muito preocupante. E o Dak Prescott, quarterback do Dallas Cowboys, ele já está recuperado de cirurgia no dedo e deverá voltar, deverá ser novo reforço da equipe de Dallas. Muito bem, encerramos dessa forma mais uma edição do Quarterback. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelas mensagens. Deixe o like, é importante pra gente. Deixe seu comentário, se inscreva no canal do Esporte por Esporte, no canal do Quarterback. Agradeço a cada um de vocês e voltamos na próxima quarta-feira no nosso horário tradicional das 21 horas. Um grande abraço e fiquem agora com o pré-jogo de Santos e Atlético Mineiro. Grande abraço, até a próxima, tchau!